graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 9, as demandas do ministério de Paulo. Amados, na aula passada, o tópico 2, separação, seu princípio e promessa, recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, capítulo 6, ao capítulo 7, versículo 1. E tratamos os seguintes assuntos: quais os dois argumentos em prol da separação apresentados por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, e capítulo 7, versículo 1. O princípio da separação é uma questão externa ou uma questão do espírito? Amém? E hoje, no tópico 3, o arrependimento dos coríntios e o princípio da contribuição financeira. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 9. Amados, depois de exortar os coríntios à pureza de vida, Paulo os exorta a que o recebam em seus corações. Ele mostra-lhes que não os traiu, nem os lesou e nem aproveitou de alguém. E ao começar ali o versículo 4, Paulo relata o conforto e alegria que recebeu apesar de todas as suas aflições. Então, 4 consolos são mencionados. O consolo com a chegada de Tito, versículos 4 a 6. Enquanto esperava por Tito, estava muito preocupado quanto ao efeito da sua primeira carta aos Coríntios. Amado, observe, Paulo continua a narrativa do seu encontro com Tito, mencionados no capítulo 2, versículo 13, de 2 Coríntios. Foi uma carta severa e talvez tivesse sido até rejeitada. Paulo declara que quando chegou à Macedônia, não teve descanso no seu espírito. Havia contendas e oposição por fora e temores por dentro. A chegada de Tito, no entanto, trouxe boas notícias e Paulo ficou consolado com a sua vinda. No versículo 6 diz: porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Aqui, Paulo afirma que tribulações e transtornos atingem também os cristãos, os crentes. Mas Deus sabe disso e assiste com consolo e renovação das forças espirituais de cada um. O consolo através do amor dos coríntios, versículo 7. Os coríntios, segundo Tito, tinham saudades de Paulo e queriam vê-lo e gozar da sua comunhão, né? Estavam tristes quanto ao comportamento deles no passado. E, em referência a Paulo, tinha zelo por ele. Estavam dispostos a apoiar Paulo diante dos seus críticos. O consolo da obediência dos coríntios, dos versículos 8 a 12. Eles sentiram aflição e dor por causa da carta, mas foi uma tristeza que os levou ao arrependimento e à mudança de vida. Amados, entenda isso. O real arrependimento vem da tristeza ou da dor pelo pecado e leva à libertação do mal, contribuindo para a salvação, né? Já o pesar e tristeza que o mundo sente nos conduz apenas à morte. Ninguém vem a Cristo para a salvação se não experimentar o real arrependimento e pesar pelos seus pecados. Nós temos que entender isso. A palavra para arrependimento utilizada aqui é metanoia, que significa caminhar em sentido contrário daquele em que estava vindo, ok? Então, como prova de arrependimento genuíno, surgiram novo interesse e desejo pelas coisas espirituais, bem como poder para obedecer a Deus. O consolo pela recepção, versículos 13 e 16. No versículo 3 diz: e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Então, Paulo ficou muito contente pelo fato da igreja receber e tratar bem a Tito. Entenda isso, amados, o regozijo do obreiro do Senhor
quando o seu povo anda em obediência da palavra de Deus, é nítido, mas também o pesar que este obreiro sente quando esse mesmo povo se desvia da retidão, também é gritante. Nós temos exemplos disso, né? Nós vimos esses fatos na vida de Moisés, por exemplo, quando ficou pesaroso diante da rebeldia do povo de Israel. Ou o próprio Jesus chorou porque os judeus rejeitaram a salvação. E outros exemplos que poderiam citar. Amém? Então, mas observe. Agora, os capítulos 8 e 9 tratam de uma oferta que Paulo estava levantando entre as igrejas gentias para os cristãos pobres de Jerusalém. Os coríntios tinham prometido que ajudariam nessa oferta e Paulo, portanto, os encorajava a cumprir o prometido. Esses dois capítulos nos fornecem os princípios e promessas sobre a contribuição cristã, que é um tema bem polêmico no nosso meio. O exemplo dos crentes macedônios, no capítulo 8, versículo 1 ao 6. Os macedônios estavam enfrentando severa tribulação e profunda pobreza, mas queriam compartilhar com os irmãos de Jerusalém. Os princípios da contribuição vistos nesses versículos são os seguintes, amados. Contribuíram, ou seja, os macedônios, contribuíram de modo sacrificial, acima das suas posses. O versículo 3 fala sobre isso. Segundo, contribuíram voluntariamente. Terceiro, contribuíram com zelo, com muitos roubos. Quarto, não consideravam seus próprios interesses, deram a si mesmos. Quinto, deixaram dirigir-se pela vontade de Deus. Amém? O exemplo de Cristo. No capítulo 8, versículo 9, Paulo agora relembra a generosidade da graça de Cristo. Ele deixou a sua glória com o Pai a fim de sofrer humilhação por amor de nós. Se fez pobre a fim de que fôssemos ricos espiritualmente. Em resposta a essa graça, o cristão contribuirá de modo sacrificial a fim de suprir as necessidades dos outros, ajudando uns aos outros. Amém? A exigência da honra, no capítulo 8, versículo 10 e capítulo 9, versículo 5. Paulo não está pedindo uma contribuição alta para os cristãos, amado, no versículo 13, mas uma que lhes permita uma distribuição equânime de recursos para eles. Paulo, preocupado em evitar que os coríntios e ele mesmo sejam envergonhados por deixarem de atender os necessitados no tempo devido, lhes declara que o importante é a disposição deles para dar, e não o montante que vão dar. Né? Então, observe alguns princípios envolvidos na contribuição. Primeiro, deve ser dada de acordo com o que se tem. Quem tem mais, dá mais, quem tem menos, dá menos. É no versículo 12. Segundo, de tal maneira que o necessitado tem o essencial para sobreviver. Ainda continuando no versículo 12. Terceiro, contribuir de boa vontade. Capítulo 8, versículo 12. Quarto, as ofertas devem ser aplicadas com cuidado e honestidade, de tal maneira que ninguém possa desacreditar o ministério. Capítulo 8, versículo 10, amados. Quinto e último, generosa pode ser uma prova de amor. Capítulo 8, versículo 24 e capítulo 9, versículo 5. E é vergonhoso não contribuir. Capítulo 9, versículo 4. Amém? Então, a natureza e as promessas da contribuição cristã. No capítulo 9, do versículo 6 a 16. Paulo aponta-nos mais princípios em torno da natureza da contribuição. Primeiro, princípios ilustrados na natureza. Capítulo 9, versículo 6. A contribuição não deve ser vista, amados, como perda daquilo que é nosso, mas uma semeadura. O princípio da semeadura, amados. Nós temos que entender isso.
Você semeia e depois ela vai retornar a nós na medida que nós semeamos, contribuindo para que os outros recebam bênçãos, também ceifaremos bênçãos. Amém? Você planta uma semente e vai colher 30, 60, 100, né? Amém? Esse é o princípio. Segundo, princípios extraídos da natureza de Deus. Capítulo 9, versículos 7 a 10. Deus ama aqueles que dá com alegria e tem prazer nele. Não deve ser forçada a contribuição, além do que propôs em seu coração. Dar com relutância não é um ato cristão. Ok? Terceiro, princípios tirados da natureza cristã. Capítulo 9, versículo 11 a 15. Vemos algo mais da generosidade dos coríntios, vista no seu amor e na sua contribuição. Isso revela um aspecto da fé cristã. A. Enriquecimento cristão, versículo 11. Os coríntios serão enriquecidos em todas as coisas e de toda maneira, tanto espiritual quanto material. Gratidão. Gratidão por contribuir em todas as coisas e de todas maneiras, tanto espirituais quanto materiais. Versículo 12 aí. Obediência, versículo 13. Deus será glorificado por causa da lealdade e obediência dos coríntios ao evangelho de Cristo. D. Oração, versículo 14. Os cristãos de Jerusalém oraram pelos coríntios por causa da misericórdia e do amor destes por eles. Então, portanto, todos que desfrutam da contribuição devem orar por aqueles que contribuem. Amém? E para nós encerrarmos, letra E, louvor, versículo 15. Toda contribuição, segundo a vontade de Deus, resulta em louvor a Deus. Amém? Então, observe, amados. Nós podemos ver, pelos ensinos desses capítulos, que Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra, no tocante à contribuição. A bênção de Deus não é maior para aqueles que dão mais. Nós já falamos sobre isso. Do que para aqueles que dão menos. Se de fato só pode contribuir com isso, segundo propôs no seu coração. Amém? Portanto, a contribuição é quando efetuada com a graça divina, não é um peso, é uma bênção. A fé, a pregação, o testemunho, o estudo bíblico, nada disso substitui o gozo da contribuição. Amém? Então, é você devolvendo para Deus aquilo que Deus está acrescentando na sua vida. E na próxima aula, no capítulo 10, a autodefesa de Paulo. No tópico 1, autoridade do apostolado de Paulo. Recomendamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 10 e capítulo 11. E vamos tratar os seguintes assuntos. Quais os 3 grupos contra os quais Paulo lutou para manter a pureza do evangelho? Qual a característica do pregador em relação ao seu povo, conforme 2 Coríntios, capítulo 11. Amém, amados? Então, observe. Nós observamos a maneira que Paulo tratou os coríntios, né? A preocupação com a dureza que ele teve, né? E depois Deus foi trazendo o consolo ao coração dele. E depois ele começou a falar a respeito da contribuição. Nós sabemos que hoje em dia nós temos muita dificuldade nesses pontos de contribuir para a obra do Senhor, para manter a casa de Deus, né? Então, Deus, quando enviou Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele não tirou ou acabou com os dízimos e com as ofertas. Não, ele manteve. Ele deu ofertas, ele pagou tributos, ele pagou, né, impostos. Então, nós temos que entender, como povo de Deus, que nós temos que proceder da mesma maneira. Amém? Que você possa ter isso em mente.
A manutenção da casa de Deus é primordial e depende de cada um de nós. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem dúvidas, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta. Eu sei que é um tema meio polêmico, mas estamos aqui para tentar responder as suas questões e suas perguntas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.